Audiência de conciliação. Hoje eu trouxe aqui para a gente alguns tópicos dos quais a gente vai tratar hoje. O primeiro deles é quais os tipos de acordo que a gente pode firmar numa audiência, ou até fora dela, mas submeter um juiz para que ele homologue. Então, tipos de acordo que a gente firma. Na conciliação, qual é o tipo de conciliação que a gente está fazendo? Tipos de audiência de conciliação, quais são esses tipos? Quando que é possível? De que forma ele acontece? E a homologação do acordo perante o juiz, ou por quê? Você pode fazer um acordo sem submeter à justiça? Pode, as duas partes, com o advogado pode fazer, mas a gente sabe que há uma segurança maior depois que o juiz homologa, porque daquela decisão, depois da sentença homologatória, ela é irrecorrível, não tem mais como a parte querer recorrer e querer reivindicar qualquer dos pedidos que foram inseridos na homologação. E é sobre isso que a gente vai falar aqui inicialmente, quando a gente trata de tipos de acordo. Eu vou dar um zoom para ficar melhor aqui a nossa visualização, tá bom? Eu sei que tem gente que assiste do celular, então quanto maior, melhor. Não é assim? Então vamos lá, tipos de acordo. Que tipo de acordo nós podemos ter na seara trabalhista? Que tipo de acordo nós podemos ter? O primeiro deles aqui é o acordo por quitação. O que é isso, acordo por quitação? Esse tipo de acordo é, em regra, o mais comum na Justiça do Trabalho. É o que acontece normalmente quando você vai para uma audiência, você chega lá. O acordo ele é um acordo que vai dar quitação àquelas verbas. Ele trata apenas, em regra, das verbas que estão sendo pleiteadas, das verbas que estão sendo perseguidas na petição inicial, daquelas verbas que na reclamação o autor, o reclamante, diz: olha, eu não recebi, Estado juiz, então condene ele a me pagar o que ele me deve. Então essas verbas que estão lá na petição inicial, exemplo disso, você está pedindo lá as verbas rescisórias, você está pedindo dano moral, você está pedindo hora extra. E então essas verbas, certo, que estão lá na petição inicial, verbas rescisórias, dano moral, hora extra, na hora de firmar um acordo por quitação, o que eu faço? A gente vai estabelecer um valor e daquele valor vai ficar consignado em ata ou num termo de acordo que tenha sido firmado entre as partes, advogado e reclamante e reclamada, dizendo que aquelas verbas rescisórias, dano moral e hora extra não poderão ser mais cobradas em qualquer ação, porque o autor está dando plena quitação, plena e total quitação àquelas verbas que estão sendo pleiteadas. Ah, mas a ação, na verdade, eu estou pedindo é 100 mil reais, o acordo foi feito em 60. Não tem nada a ver, a quitação é para aquelas verbas ali, é o que acontece em regra. Todavia, e nós trazemos aqui, é possível que o acordo por quitação possa constar verba não perseguida na ação. Verba que não foi requerida na petição inicial pode ser incluída nesse acordo por quitação? Pode. Bem como pode dar quitação a pessoa estranha à demanda e também a relação jurídica não deduzida em juízo. É o que diz lá no artigo 515, parágrafo 2º do CPC, que pode ser chamado ao processo do trabalho pelo artigo 769 da CLT. Mas veja bem, como é que seria isso? O que seria um exemplo disso? Veja, eu estou pedindo lá as mesmas verbas de exemplo. Verbas rescisórias, eu estou lá pedindo todas as verbas, tipo, estou pedindo férias, estou pedindo as verbas contratuais rescisórias, estou pedindo férias, estou pedindo 13º que não foi pago do último ano, eu estou pedindo FGTS que não foi depositado, não foi liberado, estou pedindo multa de 40%, eu estou pedindo guia de seguro-desemprego que não foi liberada para que o reclamante se habilite no seguro-desemprego, eu estou pedindo dano moral, eu estou pedindo horas extras, certo? Só que o seguinte, quando eu faço essa reclamação, existia lá, por exemplo, a discussão se o cargo do meu cliente teria ou não direito à insalubridade, por exemplo. Então, para se livrar logo disso, a reclamante diz: vamos fazer um acordo, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai constar até quitação à insalubridade, que não está aqui, mas a gente vai fazer constar
Quitação é a possível insalubridade que para você não vir reclamar futuramente, o que eu não aconselho. Mas é possível, um acordo entre as partes pode se fazer considerar, o que eu não aconselho. O que eu aconselho é fazer acordo dando quitação apenas às verbas que estão sendo requeridas na reclamação. Com relação à pessoa, você pode dar quitação sim. Digamos que você está com uma demanda contra um grupo econômico. E nesse grupo econômico existem 3 pessoas jurídicas, mas você demandou contra 2. Arguiu o grupo econômico, e aí na hora de fazer um acordo, o que o advogado da reclamada deve fazer? Vamos fazer o seguinte, você demandou contra essas 2, mas no grupo econômico tem uma terceira. Então, se a gente vai fazer um acordo, vamos incluir essa terceira. Por quê? Para que esse reclamante que firmou um acordo com essas 2 primeiras, ele não venha futuramente ajuizar uma nova demanda requerendo a condenação dessa terceira que não estava na demanda anterior. E aí aquela história, né? Quem não sabe pagar, paga 2 vezes. Se você é advogado da reclamada e vai fazer um acordo, quando você sabe, tem consciência de que existe um grupo econômico, você tem que fazer constar todas as empresas do grupo econômico, para que não haja uma reclamação futura a qualquer delas que não tenha sido colocada no polo passivo da demanda para formar o grupo econômico, beleza? Isso é um cuidado realmente necessário para o advogado reclamado. E quanto ao advogado reclamante, tem que se analisar quais são as verbas que está dando quitação. Porque se você dá quitação à verba que não foi pedida, você está dizendo não poderá pedir futuramente. Uma outra coisa que o advogado do reclamante tem que ter o maior cuidado é o seguinte: sempre ficar atento à ata de audiência ou ao termo do acordo assinado. Se for um termo que foi negociado entre você e o advogado da parte contrária, tem que ver o que ficou, o que está constando nesse termo. Porque caso conste que a quitação está sendo dada, quitação geral ao contrato de trabalho, o que você está dizendo? Ou pelo menos pelo extinto contrato de trabalho, o que você está dizendo nesses 2 casos é que, em que pé da reclamação tenha sido sobre verbas incisórias e hora extra, você está dando quitação a qualquer outra verba que ele venha pedir, inclusive uma verba que seja, de certa forma, inerente à doença ocupacional. Embora há aí a possibilidade de, num caso desse, só trazendo, abrindo aspas para trazer um spoiler, no caso de uma quitação geral vindo uma doença ocupacional futura, é possível que o advogado reclamante possa arguir que a doença ocupacional ela surgiu depois do acordo firmado. Sendo assim, é plenamente possível se requerer o pagamento dessa indenização a título de dano material e moral por uma doença, uma possível doença ocupacional. Mas é interessante que você fique ligado para que a quitação que consta no termo de acordo ou na ata de audiência não esteja constando quitação geral ao contrato de trabalho ou pelo extinto contrato de trabalho. Porque nesse caso você tem que dizer, mandar colocar ou reformular para que a quitação seja dada tão somente às verbas que estão sendo pleiteadas naquela reclamação, naquele processo em específico, para que você, de certa forma, também não venha prejudicar o reclamante com relação ao direito de ação que é dado a todos nós. Todas as pessoas têm direito de ação, e quando você faz isso, você, de certa forma, quebrou, você inibiu, você proibiu, de certa forma, do reclamante amanhã ou depois entender que tem uma outra verba que ele não pediu, por exemplo. O pessoal lá que estava lá comigo pediu insalubridade no meu cargo e tem direito. Eu quero pedir agora, não vai poder mais. Por quê? Porque ele deu quitação plena e geral ao contrato, ao extinto contrato de trabalho, e não às verbas que foram pleiteadas naquela reclamação. Como nós falamos de uma multiplicidade de pedidos e de partes no processo do trabalho, você tem que ter esse cuidado. Porque no processo de trabalho você faz diversos pedidos, não é isso? Você vai lá fundamentar a causa de pedir e os pedidos podem ser diversos. As partes podem ser mais de uma. Você tem litisconsórcio, você tem grupo econômico, então as partes nesse caso estarão dando quitação à relação contratual por inteiro. E aí verbas futuras que podem ser requeridas, elas ficam de certa forma prejudicadas. Ok? Como eu disse, isso porque as partes estarão dando quitação à relação contratual por inteiro.
o que é extremamente complicado, porque impede ao trabalhador reclamar quaisquer outras verbas inerentes ao contrato de trabalho em um período futuro. Essa prática afronta diretamente o direito de ação que é concedido às partes. E onde é que está isso? Lá na OJ 132, da SI2 do TST. Ação rescisória, vocês podem ver aqui, eu deixei aqui para vocês depois, né, que vocês pegarem esse material, para vocês poderem dar uma estudada e saber o porquê. Porque acontece, o acordo celebrado, homologado judicialmente, em que o empregado dá plena e ampla quitação, sem qualquer ressalva, alcança não só o objeto inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho, violando a coisa julgada, a propositura de nova reclamação, ou seja, não pode. Não tem como fazer uma nova reclamação nesse sentido, porque já tem entendimento na SDI 2 do TST, como acabamos de ler aqui. É importante que, mesmo que as partes decidam fazer composição dando quitação geral ao contrato de trabalho, conste uma ressalva quanto à possibilidade de nova demanda requerendo condenação por doença ou acidente de trabalho. Porque, havendo um acidente de trabalho depois, depois de encerrado o contrato, a parte vai justificar, como nós falamos, exatamente essa possibilidade. Contudo, caso um trabalhador que já fez acordo com a empresa dando quitação plena e geral ao contrato de trabalho, caso ele deseje ajuizar nova reclamação requerendo indenização por doença ocupacional manifestada após a realização do acordo homologado, não há impedimento, segundo a súmula 7 aqui, do TRT 18, exatamente com esse entendimento. Caso advenha a questão danosa ao trabalhador, após a homologação do acordo, o advogado deverá demonstrar na petição e instruir o processo com provas no sentido de que o surgimento do dano se apresentou posteriormente à homologação. Pronto, você fez isso aí. O problema, de certa forma, ele está sanado, porque ele apareceu, o reclamante, de certa forma, ele se deu conta disso após o que foi firmado com a empresa, após aquele acordo que foi firmado com a empresa. Então, perceba, nós temos aí o que nós acabamos de ver, o acordo por quitação. Então, esses são os cuidados que o advogado ele deve ter quando ele vai firmar um acordo por quitação na seara trabalhista. Ele tem que observar muito bem, na verdade, quitação você tem que observar em qualquer seara, mas na seara trabalhista eu falo porque é a área que nós estamos aqui, sim, explanando a possibilidade de acordo. Nós temos aí também a possibilidade de acordo por mera liberalidade. Nesse caso, as partes ajustam o acordo com pagamento de determinada quantia para encerramento imediato do litígio, sem necessidade de interferência judicial em se pronunciar sobre a relação jurídica entre as partes, não ocorrendo reconhecimento da relação de emprego. Olha que coisa interessante. Aqui há um acordo entre as partes por mera liberalidade, em que eu pago o valor e a gente encerra o processo. Só que não vai haver um reconhecimento de vínculo, nem de nada disso, porque a gente só vai dar encerramento ao processo. E aí não existe uma participação mais ativa do juiz. É claro que o juiz ele vai avaliar se não há uma possibilidade de fraude, se não tem alguma coisa de errado ali, se não há um prejuízo para uma das partes, se não é uma lei dissimulada, mas estando tudo ok, o juiz ele pode sim homologar o acordo feito por mera liberalidade. Nós temos aqui o acordo por mera liberalidade. O acordo, meus amigos, por mera liberalidade, nesse caso as partes ajustam o acordo com pagamento de determinada quantia para encerramento imediato do litígio, sem necessidade de interferência judicial em se pronunciar sobre a relação jurídica entre as partes, não ocorrendo reconhecimento da relação de emprego. Então, veja, as partes podem, por mera liberalidade, a gente faz um acordo aqui, firma, assina e simplesmente remete para que o juiz debata no processo. Ele não vai precisar reconhecer vínculo, não vai precisar fazer nada disso. Então, não há uma interferência mais ativa do judiciário, do juiz nesse sentido. Ele simplesmente vai dar ali, por encerrado o processo, a requerimento das partes. Se as partes não têm mais interesse em litigar, não tem por que o juiz, de certa forma, dar prosseguimento nesse sentido. É mera liberalidade. Agora, o seguinte, o que tem que se ter atenção nesse caso aqui? O acordo por mera liberalidade somente é cabível
se houver controvérsia acerca do vínculo de labor, pois, do contrário, não será possível, porque a assinatura da carteira de trabalho é matéria de ordem pública, que está lá no artigo 29 caput, artigo 39, parágrafo 2º da CLT. Pelo que deve ocorrer, deve ocorrer no caso a assinatura da carteira, e impede o acordo nessa modalidade, ou seja, por mera liberalidade. Então, assim, se há uma controvérsia, há uma reclamação em que o reclamante está pedindo um vínculo de emprego, a reclamada nega, então há o quê? Controvérsia. A gente não concorda com isso, mas vamos fazer o seguinte: vamos fazer um acordo por mera liberalidade, eu te dou uma quantia, eu te pago, e a gente pede para encerrar o processo, mas também não vou precisar reconhecer vínculo nem nada. E pronto, encerra-se o processo. Agora, como diz ali, se é incontroverso a questão do reconhecimento de vínculo, tipo, já foi instruído processualmente, o juiz, ele já por sentença, ele já reconheceu, existe, né, ali a incontrovérsia nesse sentido, então a assinatura da carteira é uma matéria de ordem pública, está lá, a lei estabelece, deve assinar, certo? Então, nesse caso em específico, não pode ser feito o acordo nessa modalidade por mera liberalidade, exatamente por essa impossibilidade, no caso, por exemplo, de arguição de vínculo, onde há o vínculo empregatício, ele é incontroverso, tá certo? Existe uma outra modalidade de acordo, que é o acordo parcial. Então, vamos lá. Quando que nós fazemos um acordo parcial? Veja, as reclamações trabalhistas envolvem multiplicidade de pedidos, bem como multiplicidade de partes. E isso possibilita o acordo parcial, seja referente à parte dos requerimentos ou que afetem parte dos envolvidos. Veja. Molhar um pouco a garganta aqui. Então, veja. Esse acordo ele pode ser feito com relação à parte das verbas, tá bom? Nós vamos fazer um acordo aqui e eu vou dar quitação às verbas rescisórias e às horas extras, mas o dano moral não. O dano moral a gente vai discutir ainda, porque eu entendo que não. Então, estudando quitação a uma parte dessas verbas, e aí eu faço consignar, inclusive na ata, e pedir para seguir a instrução processual com relação, por exemplo, ao dano moral, que eu entendo que houve e eu quero dar seguimento ao dano moral. Ou a horas extras, porque eu sei que eu cumpri a hora extra e não recebi. Então, dei quitação do dano moral, as verbas rescisórias, mas eu quero continuar, prosseguir com a demanda com relação ao pedido de horas extras. Então, eu posso. Com relação à parte, a mesma coisa. Eu dou quitação a essa reclamada aqui, certo? A determinada reclamada aqui, mas não dou a essa outra aqui, porque eu entendo que essa daqui, ela ainda me deve tal verba. Porque quando eu terminava, encerrava o meu serviço, ela me pedia para ir fazer um outro serviço lá na área dela. Então, isso aqui, na verdade, é apenas um exemplo daquilo que pode ser feito. Você pode dar quitação a todas as partes, como você pode dar quitação a apenas algumas delas e a outra não. Por exemplo, eu estou pedindo... existe uma responsabilidade solidária das empresas em me pagar. Eu estou pedindo reconhecimento de vínculo, pagamento de horas extras, tá, beleza. Agora veja, se eu estou pedindo aqui o dano moral com relação especificamente a uma das empresas, eu posso sim liberar a outra e dizer, não, ó, o dano moral eu quero somente contratar a empresa, porque eu acredito que foi ela que me prejudicou nesse sentido. Então, isso pode ser feito. Esse é o tipo de acordo parcial. Então, meus queridos, nós vimos aqui acordo por quitação, acordo por mera liberalidade das partes, que é quando as partes, quando não tem, na verdade, uma participação mais ativa do juiz, acordo por quitação, que as partes devem ficar ligadas no que é que se está dando quitação, e, por fim, o acordo parcial, onde você simplesmente faz um acordo dando quitação, liberando uma das partes na demanda, ou então a um dos pedidos. Né? Você está ali dando quitação a alguns pedidos, a outros não. Certo? E aí a gente segue aqui para falar sobre tipo de audiência de conciliação. Todas as audiências, aí você me pergunta, mas todas não são de conciliação? Sim, mas existem conciliações em diversas fases do processo e que tem ali momentos e a forma em que ela é feita, na verdade, em que a composição ela vai ser feita. Porque, por exemplo, se você faz uma proposta de acordo na audiência inicial, é uma coisa, na audiência de conciliação inicial.
E outra coisa é quando você tem uma audiência de conciliação na fase de execução, porque você já passou por todo o processo e ali você já está na fase de recebimento, você já sabe quantia, já fez liquidação de sentença, já sabe quanto é que é devido. Então, a margem de negociação nessa fase de execução, ela vai diminuir. Então, essas são as diferenças que têm que ser observadas nesse sentido. Então, veja, nós temos aqui a audiência para apreciação de acordo extrajudicial. As partes fazem ali, firmam um acordo extrajudicial, faz um termo de acordo e submete ao juízo. Eu já fiz alguns acordos nesse sentido. O reclamante saiu da empresa, a empresa disse, você pode demandar, mas vamos fazer um acordo? Procura um advogado, a gente firma um acordo e submete ao juiz. Então, o reclamante chegou aqui, a gente entrou em contato com a empresa, firmamos um acordo e a empresa vai pagando aquele acordo ali e o juiz homologa, porque para a empresa, de certa forma, é mais seguro, que não tem um risco, inclusive, do reclamante futuramente reclamar, fazer algum pedido nesse sentido. Ok? Então, o artigo 855D vai dizer que, no prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará a audiência, se entender necessário, e proferirá sentença. Procedimento de jurisdição voluntária é faculdade do juiz em designar audiência para homologação de acordo. Então, o juiz ele não é obrigado a designar audiência, mas ele pode sim, avaliando o caso, eu quero ver se realmente aqui esse acordo está tudo ok, se as partes estão cientes das obrigações dela, de quanto ela tem de quanto ela está aceitando receber, no caso do reclamante, né? Se não há uma lei dissimulada, se não há uma fraude, se não está sendo criado um prejuízo para uma das partes e essa parte não está ciente. Então, o juiz ele quer, às vezes, olhar nos olhos do reclamante e dizer assim, o senhor está ciente do que o senhor está abrindo mão, daquilo que o senhor tem para receber. E o reclamado, normalmente são pessoas que têm uma instrução maior, mas às vezes trata-se de um empresário que tem um pequeno negócio e que ele tem pouquíssimo conhecimento jurídico. Então o juiz também vai se dirigir para ele da mesma forma, esclarecer os pontos das obrigações, os riscos do não pagamento na data certa. Então tudo isso o juiz precisa cientificar a parte e vida que segue. Na audiência, o juiz confirmará o interesse das partes em acordar e se não há vício de vontade. Pronto. Nesse caso, é importante esclarecer que não ocorrerá os casos apontados no artigo 844, que casos são esses de arquivamento no caso da ausência do reclamante e revelia no caso da ausência da reclamada, não é isso? Mas o magistrado pode se negar a homologar o acordo em caso de ausência das partes. Claro, ele pode se negar a homologar com as partes presentes. Imagine se a parte estiver ausente. Piorou. Entendendo ainda pelo desinteresse da parte na homologação, o que ocasionará a presunção de desistência da parte faltante. Então, se o juiz, a parte submete um acordo para a homologação do juiz, o juiz determina uma audiência e essa parte falta, o juiz pode claramente entender que, na verdade, houve aí uma desistência na homologação da parte, ele não tem interesse, e o juiz simplesmente pode não homologar aquilo que foi pedido, já que a parte se ausentou e, claro, diga-se, de forma injustificada, porque se ele justificar o juiz, provavelmente vai marcar uma nova audiência. Nós temos aí a audiência de conciliação sejusca no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos. O objetivo do sejusca é exatamente realizar a audiência de conciliação. E, por isso, o ambiente criado é favorável à conciliação, ele deve ser propício à conciliação. Desculpe, deu um soluço aqui agora. Então, veja, nesse caso, os juízes e servidores que atuam no Sejusc devem ser vocacionados ao cumprimento deste papel. Então, beleza. Os juízes e servidores que estão lá, eles são pessoas que foram treinadas para isso. Eles tiveram cursos, treinamentos exatamente para realizar, para deixar aquele ambiente propício. Normalmente no Sejusc você tem lá uma mesa, não é nem quadrada, nem inteira, nem nada. Essa mesa normalmente é redonda, para que as partes fiquem em paridade para a negociação, né? Em igualdade para a negociação. Então é feito um ambiente leve, um ambiente em que as partes ali têm todo o direito de falar das suas pretensões, o que acha correto, o que não acha, mas você não vai entrar nas nuances, na verdade. Nenhuma audiência de conciliação você deve entrar no mérito da causa, no mérito da ação. Você vai tratar tão somente de valores. Você vai analisar, fazer os seus cálculos iniciais, ver o que é possível, o que é plausível, e aí você vai chegar lá e vai tentar negociar nesse sentido. E nós, advogados, temos também o papel
de tentar deixar o ambiente o mais leve possível para que a negociação ela possa fluir. Agora, você não é obrigado a aceitar qualquer tipo de negociação, né? O conciliador, ele também ele não pode forçar as partes a negociarem, a firmarem um acordo se elas não tiverem livres para tal, né? Livres para firmar um acordo. A audiência de conciliação em fase de recurso também é possível. Nós sabemos que a audiência ela pode acontecer em qualquer fase do processo. Inclusive, há um comando legal nesse sentido, de que a audiência sempre poderá haver a conciliação. Então, alguns juízes costumeiramente marcam a audiência de conciliação até mesmo desde a análise da admissibilidade do RO, do recurso ordinário. Então, ele está analisando ali e ele vê a possibilidade de até uma sentença, não tem muito futuro, principalmente quando tem aquelas semanas institucionais, né, de conciliação, por exemplo. Os juízes costumeiramente chamam as partes para poder, marcam a audiência de conciliação para ver a possibilidade das partes ali encerrarem a demanda. Alguns tribunais, da mesma forma, se utilizam da prática quando se trata de análise de admissibilidade do recurso de revista, a mesma coisa. Eu, particularmente, nunca participei muito de uma audiência de conciliação nessa fase aqui, mas existe essa possibilidade, por isso nós estamos trazendo. Tá certo? Aí nós temos também a audiência de conciliação na fase de liquidação de sentença. Nesta fase é também muito comum que as partes peçam a designação de audiência ou que o próprio juiz marque a audiência com a finalidade de conciliar e pôr fim no litígio. Tinha que ter um acento aqui, certo? Pôr fim no litígio. Por que isso? Porque as partes, meus amigos, normalmente isso acontece por iniciativa da reclamada. Depois já tem sentença e tudo, está na fase de liquidação de sentença, ela já sabe que vai entrar ali na fase de execução. Se não pagar, às vezes a empresa não tem como pagar o valor por completo, então pede uma audiência de conciliação para pagar parcelado, às vezes para diminuir um pouco o valor. Só como eu falei, nessa fase de liquidação de sentença, assim como na fase de execução, que a gente vai ver aqui posteriormente, a margem de negociação já diminui, porque já existe uma decisão favorável, em tese, em favor do reclamante. Então, assim, aquela negociação que foi feita lá na fase inicial já não cabe mais aqui. Aqui o valor para diminuir tem que ser o mínimo, se você quiser diminuir, né? E aí tem que ser o pagamento à vista para diminuir o valor, ou então paga o valor por completo parcelado. E eu normalmente negocio assim. Quer diminuir? A média é 5%. Paga à vista, porque você adianta o processo também. Ah, não, mas eu não posso pagar à vista. Então parcela em 10 vezes, mas paga o valor completo. Não tem como. E aí faz a composição lá, mesmo na fase de execução. Vencida a fase de conhecimento e existindo título de crédito judicial, é também comum a marcação de audiência conciliatória. Alguns tribunais regionais adotam forma de audiência conciliatória em períodos específicos, mensal, bimestral, semestral ou anualmente. Existe ali um período, né, que são as chamadas audiência a semana de conciliação. Tá certo? Então, nessa semana de conciliação, os juízes, eles costumam designar uma audiência para em períodos assim determinados, ou pelo próprio tribunal. Ele estabelece ali semana de conciliação, aí tem lá uma vez no mês. É difícil, né? Eu nunca vi uma vez no mês, mas já vi em períodos acontecer bimestralmente, semestralmente acontece muito em diversos tribunais, anualmente sempre acontece, né? Em todos os tribunais sempre tem pelo menos uma aí a audiência, uma semana de conciliação. Nesse caso, é importante que haja atualização prévia da dívida, para que se saiba o valor exato e assim facilite a negociação. Beleza, porque na liquidação de sentença você exatamente vai fazer isso, vai fazer os cálculos e aí você sabe qual é o valor que você tem para negociar. E aí você vai estabelecer as margens que você quer, claro, tudo analisando a necessidade do seu cliente. É muito comum que, após a realização do bloqueio de valores, o devedor procure a parte para realizar uma composição e evitar ou liberar a concessão de bens. Isso acontece muito. O reclamado chegou na fase ali de liquidação de sentença, e aí não houve o pagamento voluntário, o juiz manda fazer a concessão de bens, já iniciando aí, já nessa fase de execução mesmo, né?
vai fazer uma constituição de bens ali ou valores. Então, quando isso acontece, aquele bem, muitas vezes, é um instrumento de trabalho do empregador, ou às vezes é uma penhora de balcão de um valor que ele precisa para pagar funcionários, enfim. Então, o que ele faz? Ele corre para poder negociar para pagar essa dívida e não ter aquele bloqueio, porque o prejuízo vai ser muito maior. Então, por isso que é bom você saber, inclusive, quais são as ferramentas para fazer uma execução, para que você não perca tempo, saiba fazer isso com excelência e você consiga, nem que seja por um acordo, numa fase de execução, receber os créditos do seu cliente. Nessa fase, a margem de negociação é menor, porque já há máxima certeza do valor devido, diferentemente da conciliação na fase inicial, como nós falamos. Aqui o juiz tende a atuar de forma pouco parcial. É comum que nessa fase o juiz ele auxilie no sentido de ser mais persuasivo. Dizer, já existe condenação, né? Então vamos tentar facilitar para poder adiantar, pagar o crédito. Até porque o Estado juiz ele tem sim esse interesse na quitação da condenação, porque condenou. Se a parte não recebe, de que vale um Estado juiz que condena e a parte não tem como receber esse valor? Então, existe aí sim, sem dúvida, um prejuízo do qual o Estado juiz ele não quer fazer parte. Aí nós temos, em seguida, a audiência de conciliação global. Eu já participei de algumas, por exemplo, audiência de conciliação global, naqueles casos que acontecem muito, empresas que estão em falência, empresas que estão em recuperação judicial, elas solicitam ali o tribunal para fazer uma conciliação global, onde todas as partes que já têm crédito, às vezes nem tem crédito, que tem, já aconteceu comigo, simplesmente porque eu tenho uma demanda contra a empresa, você é intimado para participar dessa audiência global, mas é uma confusão daquela, se for uma empresa muito grande como as que eu já fui, né? Porque advogado de todo lado falando, aí um fala, outro fala, e para chegar a um consenso é muito difícil nessas audiências de conciliação global, mas é importante que você saiba, né, que ela existe, e se algum dia você for intimado para participar de uma, você já sabe a audiência global, que é para poder fazer um acordo ali da forma de pagamento. A empresa, por exemplo, vai parcelar, mas vai disponibilizar um valor tal onde vão ser pagas as verbas rescisórias por ordem, né, de chegada dos processos das partes, né, quando tiver já uma sentença ali, enfim, ou um acordo firmado por ordem, vão sendo quitadas as verbas nesse sentido, tá? Audiência em eventos institucionais, como eu falei, são aquelas semanas, né, de conciliação. Tem muito a ver com este tipo de audiência de conciliação, é semana de conciliação ocorrida nos tribunais. Como exemplo, citamos aí, nós temos, né, a Semana Nacional de Conciliação, realizada anualmente e promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e envolve diversas justiças, incluindo a do trabalho. A Semana Nacional de Conciliação Trabalhista é realizada anualmente e promovida pelo Conselho Superior de Justiça do Trabalho, CSJT, e a Semana Nacional de Execução Trabalhista, realizada periodicamente e promovida pelo TST. De vez em vez a gente vê essa Semana de Execução Trabalhista e aí promove muitas ali audiências com a finalidade, inclusive, de fazer uma conciliação já nessa fase de execução também. Tá certo?